começar então os nossos estudos. Capítulo escolhido para essa semana, capítulo 13º, não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita, e o tópico 11, a beneficência. Bom, Kardec, ele já, de uma forma bastante didática, ele usa esse capítulo como uma forma de compreensão da caridade. Ele vai buscar no Evangelho de Jesus a forma como a gente deve proceder diante da caridade. No início ele fala em como fazer o bem sem ostentação, depois ele fala dos infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, é uma passagem bastante conhecida também do Evangelho. Convidar os pobres e os estropiados, que é a festa do banquete, então, do Senhor, que manda primeiro os convidados mais elegantes, ou que estariam melhor vestidos, trajados, mas como eles se recusam por orgulho a ir à festa, ou não estão preparados, então ele manda chamar aqueles outros que não estavam preparados, que não seriam os primeiros convidados. Ele conta essa parábola, né? E fala também sobre dar sem esperar retribuição. Depois ele vai falar sobre a caridade material, a caridade moral, e ele entra então na beneficência, na piedade, caridade aos órfãos, os benefícios que são pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Então, hoje nós vamos falar especificamente a respeito da beneficência. Muito bem. A obra espírita, ela de fato se baseia muito na beneficência. Então, de onde a gente vai encontrar isso no Evangelho? Já que Jesus não manteve em vida nenhum trabalho específico de caridade, de assistência aos mais necessitados, né? Não de uma forma organizada. Jesus não fundou nenhuma casa de beneficência. Ele praticava a beneficência de uma forma partilhada, né? Ele convidava as pessoas que partilhassem o que tinham, os bens que tinham. Onde a gente vê isso? Principalmente quando ele vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele então leva todas as pessoas a compartilharem o que tinham trazido, e com isso ele vai multiplicar a quantidade e ao final sobram vários alimentos. Então, ali tem um exemplo de um trabalho inicial de caridade material. Mas a gente não vê na atividade de Jesus uma obra de beneficência permanente ou consistente. Embora ele sempre ajudasse os pobres, estivesse tratando das suas doenças, fazendo os seus ensinamentos, as suas mensagens, o seu acolhimento fraterno. Então, isso nos leva a pensar um pouco a respeito dessa obra de beneficência. Mas vejam que interessante. Quando Jesus recomenda que os seus discípulos saiam pregando o Evangelho, ele também recomenda que se faça o acolhimento dos pobres, dos doentes, dos aflitos em geral. E a comunidade dos apóstolos se vê imbuída, né, assim, intuída, né, com a vontade de uma sabedoria, de uma consciência, de socorrer, de fato, esses que são os mais necessitados. Os dois apóstolos que se destacam nessa atividade são Pedro e Tiago, que fundam a Casa do Caminho. Muitas pessoas tinham ido a Jerusalém na época da Páscoa. Jerusalém era uma cidade turística, capital, né, ali da Judéia, recebia
uma migração muito grande de pessoas com uma finalidade religiosa, que vinham visitar o templo, fazer as suas práticas religiosas, mas que acabaram sendo testemunhas dos acontecimentos da crucificação e depois da ressurreição de Jesus. Então, isso despertou em muitos desses turistas, digamos assim, religiosos, a curiosidade e, ao mesmo tempo, o interesse genuíno de procurar saber quem era aquele mestre, aquele rabi que havia sido crucificado injustamente. E Jerusalém também tinha, nos seus arredores, como a gente vê hoje em qualquer grande cidade, nas periferias, muitas pessoas marginalizadas, pessoas pobres, aflitas, e também aqueles que eram os excluídos sociais. Dentre eles, os principais eram os leprosos e os aleijados, né? Aqueles que tinham deficiências físicas, ou de nascença, ou via de uma doença, em decorrência de algum acidente, mas que eram então abandonados pelas suas famílias e viviam à margem da sociedade. Pedro, então, resolve criar a Casa do Caminho e falar justamente com esses que eram os menores da sociedade, né? Aqueles que não tinham relevâncias sociais, eram os invisíveis. E enquanto ele se propunha a falar, ele também acabou desenvolvendo esse trabalho de beneficência, que era o acolhimento material. Então ele fazia uma espécie de atendimento médico, né? Ele dava comida, dava acolhimento. Os judeus já tinham essa prática de receber as pessoas, de ter essa hospedagem, né? Ele fez, então, possivelmente inspirado na parábola do bom samaritano, fez uma casa de acolhimento. Ninguém sabe exatamente como isso funcionava, mas a gente imagina, pelas descrições, principalmente dos Evangelhos Apócrifos, dos Atos dos Apóstolos, que era, então, uma casa onde as pessoas podiam passar ali por um tempo, né? Serem acolhidas, recebidas, tratadas, cuidadas, alimentadas. Era feito nelas a cura, a imposição das mãos, né? Como eles chamavam, né? Expulsavam os demônios, que era a desobsessão. Faria o que hoje a gente chama do realinhamento energético, né? Limpeza dos chakras. E depois essas pessoas, algumas delas ficavam auxiliando o trabalho deles, né? E outras seguiam, voltavam para suas casas, para suas terras e assim por diante. Então esse foi o primeiro templo, digamos assim, da cristandade. A primeira casa associada a Jesus, ao Evangelho de Jesus, e era ali também que os apóstolos se encontravam, os discípulos que seguiam Jesus, quando tinham saudade, quando tinham vontade, né, de poder conversar, meditar a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos, passaram então a tomar essa Casa do Caminho como referência. Não era uma atividade política. Não adianta a gente dizer assim, então Pedro fundou a igreja naquele local, daquele modo. Não era essa a finalidade. Tanto que nem era um templo erguido, né, de uma forma assim, em pedra. Não era essa a finalidade. A finalidade era uma coisa mesmo simples, de acolhimento, que se tornava a referência pelo trabalho da caridade em si, pela presença dos apóstolos, círculos dos apóstolos. Possivelmente, quando eles precisavam se reunir, eles emprestavam de novo o cenáculo, né, uma casa com mais infraestrutura, onde eles pudessem conversar, mas ali era uma referência de amor e de caridade. Então, essa beneficência depois também inspira outras atividades, né? Maria, por exemplo, mãe de Jesus, e as outras Marias, assim como Maria Madalena, foram cuidar dos dos leprosos. No livro do Miramês, que ele descreve a vida de Maria, ele fala isso, que Jesus teria, no último encontro com ela, antes dele voltar para a parte espiritual, ele então diz a ela, que ela pergunta, como que eu vou fazer para te ver? Imagina uma mãe dizer isso para um filho, né? Como que eu vou fazer para te ver?
ele diz assim: todas as vezes que você estiver cuidando daqueles que são os menores, os mais necessitados, eu estarei no meio, junto com você, estarei no meio deles junto com você. Então ela faz um trabalho de acolhimento aos leprosos. Ela fica muito tempo fazendo esse trabalho e depois ela se muda para Éfeso e vai fazer o acolhimento dos transeuntes. Éfeso era uma cidade na Turquia e, de passagem, é só lembrar que as pessoas cruzavam o Mediterrâneo quando tinham dinheiro, porque tinham que pagar as embarcações. Mas era muito comum as pessoas fazerem longas viagens a pé. Paulo, por exemplo, fez toda a travessia dele de evangelização a pé. Então eles faziam o quê? Eles saíam ali da Judéia, subiam na direção do que hoje é a Síria, o Líbano, né? E atravessavam naquilo que seria o Irã, o Iraque, né? E chegavam até a Turquia. De lá da Turquia, vocês devem saber isso, a Turquia emenda com a Europa. Tem uma passagem de canal bem menor, né? Uma passagem de barco assim, menor que se faz, uma travessia. Então de lá se seguia para o que seria a antiga Magna Grécia, né? Toda aquela parte que hoje é a Ásia Central, depois a Europa Central, até chegar na Europa conhecida, né? Daquela época, que era a região de Roma, da Itália. Então todo aquele trajeto era feito a pé. Então Maria, quando se estabeleceu com João em Éfeso, Éfeso era a principal cidade de passagem dessas pessoas que iam fazer comércio, que estavam de mudança para outros territórios, estavam trabalhando, etc. Então era uma cidade importante, era uma cidade também portuária, e ali transitavam muitas pessoas necessitadas. E ela ficou instalada numa casinha, no alto de uma colina, e por aquela casa ela sempre acabava atendendo muitas pessoas, fazendo muitos milagres e muito acolhimento fraterno. Então, a ideia da beneficência no Evangelho, ela está fundada principalmente nos apóstolos, na mãe de Jesus e nos seus discípulos, nessa atividade de acolhimento. E a gente vai ver isso também um pouco mais adiante com Santo Inácio de Antioquia, justamente na comunidade de Antioquia. Então, os primeiros cristãos, a beneficência acontece com as pessoas que se mostravam cristãos, que se acolhiam dessa forma. Eles não se chamavam de cristãos, né? Os cristãos é uma expressão que veio muito depois. Mas aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, esses, então, eram muito comuns que eles criassem uma comunidade onde se compartilhava tudo que se tinha. Compartilhava do ponto de vista material, do ponto de vista do trabalho, do conhecimento. Então, criavam uma comunidade muito rica, de muito amparo, de muita boa convivência, e ali a beneficência, então, era praticada nesse contexto. Então, aquele que tinha mais compartilhava com quem tinha menos, né, e todos conseguiam viver bem. Isso durou cerca de 40, 50 anos dessa forma. Era o grande luminar da cristandade, era um exemplo para o mundo todo, essa igreja de Antioquia. Mas depois, por outros eventos, ela acabou se desmantelando e não conseguindo ficar dessa forma assim, tão coerente, com uma caridade tão bem aplicada, tão desinteressada e etc. Isso está narrado num livro que o Geraldo Lemos Neto psicografou da vida de Santo Inácio de Antioquia, que eu recomendo, que é um livro lindo, lindo, lindo. Não me lembro exatamente o nome, não sei se é Inácio, mas é alguma coisa assim, e é muito bonita essa história. Está também nos Atos dos Apóstolos e em outros livros relacionados, mas ali, da forma como está descrito, é muito bonito. No livro Paulo e Estevão, Paulo também faz um pouco dessa referência. Bom, depois disso, a beneficência ela vai assumindo um papel mais assistencialista, principalmente quando a Igreja Católica se formaliza, né? Quando ela passa a assumir, vamos dizer assim, a direção do cristianismo. E surgem os teólogos, os filósofos, os padres que eram
pensadores da religião, começam a estudar e veem em grandes missionários, espíritos missionários, essa atividade de atendimento da beneficência, de atendimento da caridade, que era um chamamento, digamos assim, daquela sociedade tão separada, tão dividida entre ricos e pobres, entre aqueles que tinham poder e os que não tinham nenhum poder, os que eram marginalidades da sociedade, os que eram escravos. Então a gente vai percebendo que essa distinção exigia que se praticasse uma beneficência assistencial, porque as diferenças sociais eram demais. Hoje também nós vivemos isso, né? Assim, no nosso país há uma diferença social muito grande. Então precisa ter um chamamento daqueles que têm mais recursos, que têm mais condições, para que dividam, compartilham os bens, os recursos que têm com aqueles que não têm nada, para suprir a fome, suprir as principais carências, dar condição de educação, condição de estudo. Aquilo que deveria ser feito pelo Estado, né, não foi feito assim, dessa forma. Mas a gente também tem que compreender o pensamento dessas épocas, né? Porque hoje a gente tem uma Constituição, uma lei que é muito clara, embora os governos não cumpram, mas essas leis falam que o Estado deveria prover essas carências sociais, né? Esses direitos sociais, políticos, civis e etc. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o SUS, que é um Sistema Único de Saúde. Então, não pode não funcionar de uma maneira ideal, mas tem muitos países que não tem nem sequer isso. Você fica doente na rua, eles vão deixar você morrer, porque não tem para onde levar. Então, o Brasil, mal ou bem, tem uma forma de atendimento de saúde. No Brasil, você tem também vários tipos de acolhimentos de pessoas que passam fome. Você tem abrigos, você tem as instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, você tem asilos, né, e por aí afora. Então, isso é uma instituição que naquela época, 2000 anos atrás, não existia. E também não havia na sociedade nenhuma obrigação dos governantes de fazerem o acolhimento dos mais pobres e dos mais necessitados. Isso não estava nas leis, não estava nos costumes. Era uma prática que, se a pessoa fazia por convicção dela. Mas não era algo que se esperasse que as pessoas fizessem, com raras exceções. Então, quando alguém nascia pobre, meio que se entendia assim, mas ele é pobre porque é uma maldição de família. Havia um pouco de superstição, talvez até influenciado por uma ideia equivocada da herança, da lei de causa e efeito, mas completamente equivocada, né? Como se fosse, há uma passagem, por exemplo, de um cego, em que Jesus vai curar, é que as pessoas diziam que ele era amaldiçoado pela sua família, né? Aquilo era uma tradição daquela família. Mas eles não sabiam explicar muito bem isso. Então isso era algo que provavelmente algum sacerdote que havia estudado a Cabala, que tinha uma visão das ciências iniciáticas, né, dos ensinamentos místicos, e que vazava de alguma forma para aquela população, e eles ficavam com superstições a esse respeito. Então, ao invés de ajudar, eles afastavam, eles achavam que essas pessoas eram malditas. Os leprosos eram vistos como pessoas amaldiçoadas por Deus. E também havia a ideia do demônio, né? O demônio que na Idade Média se consolidou, mas eles tinham uma ideia assim, de uma maldição, de uma energia pesada, né? De algo que pudesse contaminá-los. Então eles não se envolviam. E também existia entre os judeus a ideia das coisas puras e das coisas impuras. E algumas profissões eram consideradas impuras, como os coveiros, ou aqueles que trabalhavam com o abate de animais, etc. Então, os sacerdotes, os levitas, os fariseus não podiam se misturar, não podiam tocar. E pelos rituais que os judeus seguiam, de no sábado fazer as abluções, o jejum e etc., eles não podiam também se misturar e tocar nessas pessoas. E por conta disso, a diferença social era muito grande. Então veja como a ideia da beneficência assume um papel revolucionário, né, de você fazer esse acolhimento muito antes de se discutir isso na Idade Média e depois. Mas à medida em que o cristianismo vai se consolidando,
a gente vê que essa ideia do acolhimento dos mais simples também vai ganhando força. O primeiro grande santo a falar sobre isso foi, se me falha a memória, São Francisco, né? Que São Francisco deixa toda a sua riqueza para ir morar nas ruas, né? numa caverna, numa região extremamente fria, que é a Úmbria, na Itália, mas ele também encontra nessas ruas vários dos invisíveis, várias das pessoas que foram abandonadas pelas suas famílias, que eram transeuntes, que hoje a gente chamaria de população de rua. Entre eles tinham doentes, tinham pessoas idosas, tinham crianças, e assim por diante. Ele vai criando uma comunidade de acolhimento, de atendimento, vai pedindo auxílio, né, pedindo esmolas, e vai organizando uma forma de socorro desse grupamento. Então é um grande exemplo que a gente vê. Olha, São Francisco se me falha a memória, 1100 e pouco, quase 1200, quer dizer, estamos falando de mais de 1000 anos depois da vinda de Jesus. Então, São Francisco começa a chamar a atenção para a beneficência de uma maneira organizada. E depois dele, vários outros grandes expoentes. A gente tem também São Vicente de Paula, né? São Vicente de Paulo foi a reencarnação de Herodes, o rei Herodes, aquele que mandou matar as crianças, né, que era muito rico, materialista e tal, deve ter passado durante 1000 e poucos anos por várias encarnações difíceis, e ele então, com esse karma coletivo, né, essa prova coletiva de reparação, ele veio como um padre na igreja parisiense, mas ele resolve abandonar a possibilidade de fazer uma carreira política dentro da igreja para se dedicar, então, ao trabalho daquilo que ficou conhecido como os vicentinos, né? Então, primeiro ele vai atendendo os homens, né, os abandonados, depois as crianças, e assim por diante. Ele vai criando lá o grupamento de atendimento à pobreza. E a gente vê várias outras pessoas vindo encarnar com essa missão. E quando a gente vê o papel assistencial dessas missões, que hoje a gente critica, mas isso é assistencial, isso não é uma coisa sustentável, mas era outra época, era outra sociedade, e aquilo era importante, né? Não havia essa noção de direitos sociais, de organização do Estado fazendo isso. Então a gente tem que entender um pouco do contexto da beneficência. Isso vai evoluindo até os nossos tempos. O que a gente tem mais recentemente? A grande obra de Madre Teresa de Calcutá, chamando a atenção para o mundo, daqueles que eram de novo os leprosos na Índia, aqueles que eram os famintos, os doentes, ela fazendo o acolhimento, indo fazer discursos, participar de grandes eventos, chamando a atenção do mundo todo para essa miséria e para a necessidade de se doar recursos para combater a pobreza. E no Brasil, Irmã Dulce, o trabalho também na Bahia de acolhimento. Bom, é claro que a gente tem várias outras atividades. Onde é que eu quero chegar sobre a nossa atividade hoje e como isso ganhou espaço no movimento espírita? Então, a beneficência, ela é uma atividade principalmente material da caridade. Ela tem o lado do acolhimento, que isso é muito importante, na medida em que se distribui um recurso material, seja um alimento ou uma morada, né, um atendimento de saúde, se pressupõe o acolhimento espiritual, né? Então, o acolhimento fraterno, emocional, caridoso, de estar junto, de ser empático, de ter compaixão com essas pessoas necessitadas. Então, o Espiritismo traz isso. E Kardec crava no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mudando a ideia da Igreja Católica de que essa salvação poderia ser conquistada pela usura, né, que seria o dinheiro que se doava para construir catedrais, que se doava para a igreja e com isso se perdoavam os pecados e podia se comprar, então, um pedaço do céu. Essa era a ideia predominante durante a Idade Média. Isso é modificado com Kardec por esse preceito, retomando o Evangelho inicial de Jesus, fora da caridade não há salvação.
É claro que a palavra caridade do Espiritismo, ela traduz aquele amai como eu vos amei, que nós falamos nas últimas semanas, né? O amar ao próximo como a si mesmo, mas num contexto da prática ensinada por Jesus, a prática vivenciada. Então não era apenas um idealismo, não era apenas uma visão filosófica desse amor, mas um amor prático, de quem convive com simplicidade, que tem o desapego e que sabe que os recursos oferecidos, então, por Deus para a nossa vida é para que a gente faça o bem a todos aqueles que estão no nosso entorno. Então não é para que a gente possa usufruir das benesses do mundo, mas que a gente possa compartilhar, né? Nós não estamos proibidos de usufruir dos bens materiais, daquilo que a gente fez por merecer. Mas é muito importante que a gente tenha a capacidade de fazer uma hierarquia de valores, né, de virtudes, e colocar em primeiro lugar, então, a caridade para os que são mais necessitados. Então, no contexto do Espiritismo, a ideia de beneficência, ela passa a constituir um papel relevante nas casas espíritas pela caridade material. Se vê hoje, né, muito forte em diversas casas, e, por exemplo, como a Mansão do Caminho, que virou um grande orfanato, depois escola, né, e várias atividades assistenciais, sociais, médicas, e de volta tem uma obra magnífica lá em Salvador, e toda aquela comunidade na Bahia. Mas a gente vê isso de modo geral. Bezerra de Menezes também, quando trouxe o Espiritismo para o Brasil, ele deixou muito clara a importância do trabalho da beneficência. Como é que o Bezerra fazia isso? Principalmente pela atividade médica dele, atividade profissional. Então ele era um benfeitor, né? Parte do tempo dele ele se dedicava muito à caridade, e à medida que isso foi passando a idade, mais ainda desse tempo ele fazia. Kardec também fazia muito a caridade. A gente tem o Barçanufo também em Sacramento, com a criação da escola. Então veja, o projeto de beneficência, onde eu queria chegar, né? Ele não tem uma fórmula, né? E a beneficência nem sempre precisa ser assistencial. Ela teve um momento importante para ser assistencial, quando não havia ninguém fazendo isso, né? E até hoje ainda, em determinadas circunstâncias, é muito importante porque o Estado não cumpre esse papel. Então, se as pessoas estão famintas, cabe a nós, que temos essa consciência, de suprir essa fome, de fazer esse atendimento, esse acolhimento e ajudar de outras maneiras que tiver ao nosso alcance. Mas a gente pode enxergar essa beneficência também pela maneira como a gente vive, e isso me parece ser o mais importante. É a gente incorporar a beneficência nos nossos hábitos. Então, a beneficência, ela não é o dia da semana que a gente vai lá e pratica a caridade, ou o dia da semana que a gente vai e faz um ato voluntário. Não, ela tem que estar incorporado ao nosso dia a dia. É todo dia, é toda hora, uma forma de ser beneficente. E essa beneficência nos chama para a empatia, nos chama para a compreensão do outro, para a percepção de que esse outro precisa de nós. Às vezes ele precisa de um olhar, às vezes é de um abraço, às vezes é de uma palavra, às vezes é só ficar do lado, sentado, né? Para que ele se sinta ali acompanhado. Como a gente faz muito isso em família, né? Às vezes você está do lado da pessoa, aquilo parece que basta. Você não precisa ficar conversando, trocando. Então essa sensação de estar junto, de estar próximo, de poder contar com alguém, é o papel principal da beneficência que nós devemos praticar. A disponibilidade da sensação do acolhimento quando as pessoas de fato mais precisam, que elas possam sentir que de alguma forma podem contar. Possam contar com essa casa, né? Possam contar com a fé de que o trabalho espiritual feito aqui é um trabalho sério e que resulta em boas ações, boas causas, boas vibrações. Então, a beneficência ela é hoje muito mais ampla do que era no início daquele cristianismo. E tem o papel dessa
dessa confluência, né? dessa coisa em que as energias fluem e convergem, se trocam, né? Se complementam, se auxiliam. Mas, na medida do possível, na medida da disponibilidade de recursos, cabe e é necessário também que a gente pratique essa caridade material. Então, que a gente consiga se organizar no nosso tempo, nas nossas práticas, nas nossas ações, em dispor dos bens que a gente tem e desse tempo para a prática da caridade. As casas espíritas ajudam muito nesse papel. Aqui, na Casa Paula, pelo menos até hoje, o nosso guia espiritual pediu que nós nos concentrássemos na caridade espiritual e que nós fizéssemos a caridade material fora daqui. Pode até estar ligada à casa, mas não é uma coisa institucional. Então, assim, a Casa Paula não se pretende ser um lugar onde vai ter um sopão, onde vai ter um acolhimento de crianças, de uma forma material institucionalizada. Quer dizer, aqui é um centro, uma casa de acolhimento fraterno e espiritual. Mas a recomendação do nosso guia é que a gente pratique sim essa caridade material. E cada um tem que encontrar a sua forma, né, de exercer essa caridade. A nossa fundadora, Dona Paula, ela fazia isso de duas maneiras muito intensas. Uma era a doação de cadeira de rodas, que ela fez a vida inteira. Fazia uma rifa e tirava recursos dela própria, comprava e entregava todo mês pelo menos uma cadeira. E uma outra atividade que ela fazia com frequência era o acolhimento fraterno pelo telefone ou presencial, porque ela visitava muitos doentes e fazia atendimento aos paralíticos e as pessoas com muita dificuldade, e essa era a atividade principal que ela se centrava. Então vejam, isso é algo que cada pessoa que tem tempo, né, ou tem a disponibilidade, ou tem um recurso, tem que achar. Não tem uma fórmula para fazer isso, né? E às vezes as casas espíritas, como fazem isso pronto, as pessoas se encaixam ali e aquilo entra no automático. Então, a caridade material ela também não pode ser esse automático. A gente tem que fazer parte de grupos, mas tem que ser uma consciência, tem que ser um gesto de um compromisso, e quanto mais nosso, quanto mais próprio de nós mesmos, melhor, né? O grupo que eu participo, e algumas pessoas daqui da casa também, que a gente faz o atendimento de população de rua, é um exemplo bom disso, porque cada um contribui ali da forma que mais se encaixa. Então tem pessoas que fazem, por exemplo, os kits de alimentação. Alguns podem doar os alimentos, então fazem sacolas, preparam os alimentos e deixam lá para o dia que a gente vai levar. Mas não podem ir entregar. Outros só podem fazer os kits, não têm os recursos materiais. Então recebem a doação dos alimentos, mas preparam esses kits, organizam, né, cozinham ali os alimentos, etc., para que possam ser entregues. E existe o grupo que está na frente, que vai lá, entrega, tem o contato com a população de rua, organiza, né, participa, conversa com eles, acolhe e etc. E em paralelo tem várias outras atividades também, tem o grupo que cuida de material de higiene, tem as pessoas que preparam as bebidas, os cafés, chocolates, etc. Então tem várias atividades, tem uma moça, por exemplo, que vai cortar cabelo, né? Tem várias, tem gente que doa roupa e assim por diante. Mas eu estou usando esse exemplo para dizer assim, cada um pode ali naquela atividade buscar e se encaixar da forma como cabe na sua vida, no seu propósito. Então, algumas dessas atividades ocupam 2, 3, 4 dias da semana, para que possa em um dia ser lá entregue, chegar pronto para a gente poder distribuir. Outros vão só no dia, só se dedicam ali no dia que é propriamente entrega, porque tem menos tempo, menos condição. Tem gente que chega cedinho lá, chega às 6 horas da manhã, mas quando dá 7h30 tem que ir embora, porque vai trabalhar, etc., tem outros compromissos. Então não tem problema, assim, tudo se organiza, né? Porque quando há boa vontade, essa boa vontade já faz com que todos possam, de alguma forma, trabalhar em harmonia e se encaixar, né? Aqui na Casa Paula, há várias atividades voluntárias, né, que acontecem invisíveis.
Então, a gente tem pessoas que limpam a casa, a gente tem pessoas que cuidam da biblioteca, a gente tem pessoas que cuidam agora das publicações, né, dos nossos sites, da página no Facebook, Instagram, etc. Né? Tem gente que está organizando as mensagens, nós temos o grupo de evangelização, temos vários grupos, né, de trabalhos e discussões. Então, muitas dessas atividades são, às vezes, mediúnicas e outras são voluntárias. E cada um vai se encaixando nessa atividade. Não tem uma atividade que seja mais importante do que a outra. Ninguém pode ou deve se sentir melhor por causa disso, né, por ocupar uma responsabilidade como essa, porque é uma responsabilidade espontânea. A pessoa faz por amor. E no dia que não quiser fazer por amor mais, também, tudo bem. Né? Ou que não puder fazer, tiver uma outra atividade, tudo bem, não tem problema. Não é um dever, não é um trabalho, não pode ser visto dessa maneira. E também não se pode esperar recompensa e nem reconhecimento, porque senão perde o valor do amor. E aí, outro aspecto importante da beneficência. Na beneficência, se a gente faz esperando o reconhecimento, ou a gente dá publicidade a essa atividade benfeitora, ela perde valor. Né? Isso Jesus ensina pelo óbolo da viúva. Quer dizer, o que a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Então a gente deve fazer o mais ocultamente possível. Não é porque é escondido, são coisas diferentes, né? A gente não está fazendo escondido. A gente está fazendo sem querer divulgar, sem fazer propaganda. Né? Então, não colocar mesmo em rede social, não falar nem para os vizinhos, nem para os parentes, só comunicar, eventualmente, se você faz uma campanha de arrecadação, ok. Né? Mas a gente aqui, por exemplo, na Casa Paulo, nem mexe com dinheiro. Né? Não há circulação, e nunca vai ter, não há circulação de dinheiro, não há arrecadação. Quer dizer, se alguém quer fazer alguma atividade, fala assim, olha, estão precisando comprar uma cadeira aqui. Então, se alguém quiser doar uma cadeira, ok, vai lá, compra a cadeira e doa. Não há arrecadação de recursos, porque a ideia cristã do Evangelho não é baseada no dinheiro. O dinheiro ele é só um instrumento, o dinheiro é um meio para se conquistar alguma coisa, mas ele não pode ser o fim. E às vezes, quando se fala em dinheiro, você começa a ficar voltado para essa arrecadação. Muitas vezes a gente vê casas espíritas que começam com o trabalho da caridade e depois a atividade material ganha muito mais peso. Então ele vira uma casa assistencial e toda a atividade mediúnica, toda a atenção se volta para a arrecadação de recursos, para o controle dos voluntários. Quando você vê, você tem ali 500 pessoas que você tem que administrar, e fica numa discussão de cargos, de diretorias, de mandos, de onde está a conta, quanto está, se vai dar para pagar, se não vai dar. E tudo aquilo que era para ser espontâneo, que era para ser amoroso, acaba virando uma tarefa quase empresarial, administrativa. E se perde muito da energia básica, originária, do amor e da fraternidade. Então, o convite à beneficência é também um convite à simplicidade. Para que a gente possa ter na nossa cabeça que o bem que a gente faz, ele tem que ser simples. Se ele tiver que ser complexo, ele vai ser provavelmente por uma missão que a gente esteja cumprindo. Né? Tem pessoas que vêm com essas missões. As pessoas que eu citei aqui, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, eram espíritos missionários. Né? Vieram trazer atividades extremamente complexas que movimentam a sociedade com essa organização toda. Mas eu acho que nós aqui, que estamos aqui presentes, nenhum de nós é esse missionário. Então, a gente deve cumprir o papel que está ao nosso alcance. E dessa maneira simples e, ao mesmo tempo, ocultada dos holofotes, sem que a gente se preocupe em fazer divulgações. Eu, por exemplo, não gosto que tirem foto minha ou que divulguem nada do que a gente está fazendo, nem aqui e nem em nenhuma outra atividade voluntária, o que for. Por quê? Porque eu não me sinto bem. Eu acho que eu não quero aparecer, nem quero que ninguém saiba. Aquela é uma atividade que eu faço porque eu faço de coração e é o que me interessa. Ninguém tem que saber o que está sendo feito ali. E nem outras coisas que eu posso fazer. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Buscar aquilo que cabe ao nosso, que está ao nosso alcance, na disponibilidade do nosso tempo. Né? Quando eu digo tempo,
nós não podemos abrir mão dos nossos deveres familiares, o nosso dever de trabalhar para receber o próprio sustento, né, das atividades espirituais, compromissos que nós temos religiosos, até com os nossos amigos, mas nós precisamos encaixar essa atividade, esse tempo, para a beneficência, né, para a prática da caridade. E quando a gente começa a incorporar essa prática, cada atitude nossa também se modifica. Porque o olhar que a gente passa a ter com as pessoas com quem a gente convive é um olhar de ver, de enxergar essas pessoas, e não de passar por elas. Então, aqueles que eram os invisíveis sociais, que são as pessoas que trabalham com limpeza na rua, ou limpeza da nossa casa, né? Quantas pessoas são maltratadas nas casas, como faxineiros, como empregados, que são completamente ignorados, né? Não tem alimentação, mal tem condições de descanso. Uma vez eu ouvi uma história de uma empregada que ela tinha muitos problemas de vascularização, porque ela ficava o dia inteiro em pé, porque os patrões dela não deixavam ela sentar no sofá, na cadeira da cozinha. Então ela ficava limpando a casa, fazendo comida, passando roupa, ou seja, o dia inteiro em pé. Ela não sentava o dia inteiro. Imagina isso. Porque ela não tinha lugar. E esse é um ótimo questionamento para a gente, né? Aonde os nossos empregados se sentam para descansar nas nossas casas? Parece uma coisa tão básica. Eu imagino que estatisticamente deve ser muito comum essas pessoas que trabalham dessa forma terem muito varizes ou problemas vasculares, exatamente por isso. Quer dizer, elas não têm tempo de descansar. E lá o sofá vazio na sala, né, com todas aquelas condições, a mesa de jantar, as cadeiras da cozinha, o que for, né, e as pessoas não poderem descansar. Ou quando descansam, uma cadeirinha pequenininha, dura, lá na área de serviço, ou no quartinho de empregada, etc. Então, vejam que massacre, né? Que condição psicológica horrorosa que a gente acaba criando dentro da própria casa, com pessoas que cuidam de nós, que cuidam dos nossos filhos. Eu tive uma vez uma discussão no meu prédio por conta dos motoristas. Algumas pessoas do bloco da frente lá têm carros com motoristas, tinham pelo menos. E aí eles foram levar para uma reunião de condomínio que eles queriam que o condomínio criasse uma sala de motoristas. Eu falei assim, como assim uma sala de motorista? O motorista não é seu? O motorista tem que ficar na sua casa. Não é o prédio que vai cuidar do motorista. Vocês não aceitam, quer dizer que o motorista é bom para dirigir o carro. Mas para entrar na sua casa, ir no banheiro, tomar um café... Quer dizer, o espaço do condomínio, ele é o espaço para os empregados do condomínio. Você vai ter um vestiário, você vai ter, né, o lugar onde eles ficam, a copa de alimentação, etc. E tal, e eles têm que ter esses lugares. Porque não faz sentido que eles vão, também as pessoas que trabalham no prédio, de uma forma de organização, ficar usando o imóvel dos condôminos. Mas a pessoa que trabalha para você, ela tem que ter na sua casa a maneira como ela vai se instalar. Mas eles não queriam, eles achavam um absurdo, porque eles no apartamento deles, aonde ia ficar o motorista. Eu falei, gente, olha que mundo que a gente vive, né? Então, esse tipo de discriminação, ele está na cabeça da gente, porque a gente se considera melhor que os outros. E a gente vai criando essa separação social, né? Então, a pessoa se acha importante o suficiente para ter um motorista ou para ter vários empregados, mas ela é incapaz de pensar num espaço compartilhado que essas pessoas possam usufruir do mínimo de decência, do mínimo de dignidade humana, né? Que dirá comer. Porque eu também ouvia dessas histórias que sequer era oferecido para eles alimentos. Quer dizer, o motorista diz assim, está na sua hora de almoço, essa hora depende da hora do patrão, né? E aí diz assim, vai para a rua comer. Então é muito cruel às vezes o que a gente faz. E o que às vezes preocupa também é a pessoa não ter essa noção. Ela não tem a consciência, ela é amoral. Ela acha que ela está certa. E que aquilo é um trabalho frio, e ela que se vire para fazer. Eu tive essas discussões também, por exemplo, quando eu trabalhei em um grupo de hospitais, que as pessoas que trabalhavam no hospital, quando ficavam doentes, não podiam ser atendidas naquele hospital. Então, imagina, a pessoa teve um infarto. Ela era imediatamente estabilizada e mandada para o hospital público. Como é que pode isso? A pessoa trabalha, é o trabalhador daquele hospital. Ele socorre as pessoas e dá dinheiro, recursos, né, para que aquele hospital sobreviva. E ela não tem o direito de ser atendida naquele hospital. Graças a Deus isso depois mudou. Mas vejam, essa concepção do ser humano
que é separado, né, que é uma classe inferior, ainda é parte do nosso tempo. Então, quando a gente ganha consciência, as pessoas que trabalham para a gente, as pessoas que servem nos nossos espaços públicos, né, os porteiros, os faxineiros do condomínio, as pessoas que estão na rua fazendo atividades invisíveis, os garis, os passeadores de animais, né, os que fazem manutenção. Uma vez foi um moço lá em casa, acho que era dessa NET, né, eu tinha NET na minha casa, e ele chegou 9h30 da noite, assim, sei lá, abriu um chamado de urgência e tal, quando eu vejo quase 10 horas da noite, ele chega todo suado, com um macacão todo sujo de graxa, né, uma bota assim, eu fiquei até com medo de entrar daquele jeito, eu até pedi para ele, você me desculpa, eu vou pedir para você tirar o sapato, porque a gente até não usa sapato em casa, mas eu fiquei com vergonha de pedir isso para ele, né, mas eu, assim, tinha que pedir. Aí eu ofereci uma água, vi aquela hora, eu falei, pô, você quer tomar um café, um lanche, alguma coisa? O cara começa a chorar na minha frente. Eu falei, não é possível. Ele falou assim, olha, eu estou o dia inteiro, desde 7 horas da manhã, e eu não pude tomar uma água. Eu fui ao banheiro na rua, porque nenhum lugar me ofereceram. Então, olha a condição humana que a gente está lidando. Quer dizer, aquilo é um chamado importante para mim, eu precisava da internet, o cara veio, né, fazia o atendimento naquela hora da noite, ele estava desde as 7 horas da manhã, chegou todo suado, naquela roupa quente, né, e sequer tinha oferecido um copo d'água para ele, e a oportunidade dele poder usar o banheiro ou não. É muito cruel o que a gente faz na sociedade, é muito cruel. Bom, isso vale para os entregadores que ganharam hoje muito holofote, né, por conta da pandemia, e vale para toda a sociedade, os motoristas de ônibus, os cobradores, as pessoas que estão aí, e às vezes as pessoas que trabalham nos hospitais, né, que são ali os atendentes de emergências, enfermeiros, bombeiros, policiais. A gente tem que ter o olhar, a extensão desse olhar, enxergar essas pessoas, né? A gente vai, às vezes, nos lugares públicos e é como se elas não existissem, a gente passa por elas, né? Eu tenho um rapaz que ele fica em frente a um prédio vizinho ao meu, e não sei por que razão, ele fica ali, eu acho que ele é uma espécie de segurança, não sei, porque ele fica sentado num banquinho, desses bancos altos, ali uniformizado, virado para o prédio, assim, de costas para a rua. Eu imagino que ele seja uma espécie de segurança, mas ele não está armado. E várias vezes eu não passo frente a ele, mas eu passo perto, assim, eu tento olhar para ele, ele nem me olha, porque eu acho que ele deve ser tão invisível que ele se tornou invisível para ele mesmo, quer dizer, ele não consegue imaginar que alguém vai passar por ele e cumprimentar. Ele virou um poste, né? Aí teve uma vez que eu passei bem perto dele, eu falei, boa tarde, tudo bem? Aí ele me olhou assim com aquela cara assustada, né? O que esse cara está falando comigo? Vejam, olha, as pessoas elas vão se vendo também invisíveis. Elas vão tendo vergonha, elas vão tendo medo dessa condição, elas vão assumindo esse papel. Então é fácil a gente falar da beneficência organizada, em que a gente faz uma grande arrecadação, faz uma atividade importante, aparece, né, um movimento social qualquer, tem lá um título, né, uma coisa assim, Criança Esperança, ó, não estou falando mal do Criança Esperança não, estou dizendo assim, a pessoa manda um boleto para sua casa, né, então você doa lá o dinheiro, né, aparece na televisão, a campanha, a festa, não sei o que, você ligue para o número tal e doe R$100, mais não sei o que, tá, R$200. Então você doa, se sente feliz, vem na conta, telefone, uma cartinha, obrigado, a sua contribuição ajudou a criança, não sei o que, né? Então, é bonito isso, mas é muito distante, é muito irreal, muito longe da realidade. Isso é uma... Fora a exploração, a gente sabe que tem as enganações todas, né? Desvio de dinheiro e tudo isso. Então, isso não é beneficência, me desculpe, não é não. Isso é para aliviar a consciência, para aliviar a culpa. Quem se sente muito culpado... Tá, eu pelo menos doei lá R$30. Tem uma casa que eu ajudo, um asilo, nunca fui. Todo mês eles me ligam, eu deposito lá R$30 para ajudar os velhinhos. Gente, isso não é caridade, isso não é beneficência. Eu não estou dizendo que isso não possa ser útil e fazer virar caridade. Mas a beneficência e a caridade não é isso. A caridade, a beneficência requer um envolvimento. Tem que ter olho no olho. Tem que saber o que está acontecendo, tem que acompanhar o processo, tem que ter tempo, tem que dedicar algo que é sagrado para a gente, que é a nossa disponibilidade. Não é o dinheiro,
O dinheiro, ele é útil, ele é instrumento, mas não é só o dinheiro. Tem que ser o dinheiro acompanhado da compaixão, da empatia, do amor. E tem que ser acompanhado do olhar, porque também não adianta nada doar 30% do seu salário, mas você, no dia a dia, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas é de indiferença, é de desamor. Então é preciso resgatar primeiro esse sentimento da importância do outro, do papel do outro, de quem é esse outro, a começar da família, a começar da vizinhança, a começar das pessoas que trabalham com a gente, que convivem com a gente, as pessoas pelas quais a gente passa por elas. Né? E se bobear, sabe isso tudo da gente. O porteiro, por exemplo, sabe tudo da sua vida, você nem tem ideia de quanto. Né? E a gente não sabe nada da vida deles. Não sabe se eles são casados, se têm filhos, né? Se têm problemas, são doentes, o que for. Outro dia estava o porteiro lá de casa, está há 20 anos no meu prédio. Ele resolveu contar uma parte da história dele, que ele tinha contado metade, mas não sabia essa parte. Ele falou que durante 15 anos, ele mais jovem, ele saía da portaria, que ele trabalhava de noite, sempre trabalhou de noite, e aí no dia seguinte, de manhã, ele saía de lá às 7 horas e ia para uma fábrica em São Cristóvão para cortar tecido. O papel dele era... esqueci o nome agora, quando você faz alguém desenha, né, o modelo e ele faz o corte do tecido. E aí ele estava me falando que o cara estava chamando ele de novo, mas ele já estava mais velho, então só acho que ele não ia aguentar, porque ele tinha que fazer a dobra, né? Ele trabalhava à madrugada, aí pegava lá às 8 horas da manhã e ele ia até às 6 da tarde. Aí quando fosse de noite ele tinha que trabalhar de novo. Então ele não conseguia mais, porque estava muito cansado. Mas ele precisava fazer isso porque ele tinha que sustentar a família e o salário que ele tinha ali no prédio não era suficiente. Então veja, a gente nem fica sabendo disso. E às vezes acha que o cara está dormindo na portaria, ou está de mau humor, mas a gente não sabe a história dele. Não sabe a dificuldade que ele tem. Né? Nem sabe onde ele mora. Né? Como é que ele faz para chegar ali. Outro dia eu também perguntei para um outro lá, falei, onde é que você mora? Tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu fiz a conta, eu falei, caramba, esse cara gasta 3 horas para chegar aqui. Como é que ele faz? E a gente espera que ele seja perfeito, mecânico, né? Autômato, ele não pode errar. Outro dia eu vi uma pessoa reclamando, chegou no prédio, começou a buzinar porque não tinha ninguém na portaria. E aí, por acaso, estava passando ali, eu fui ver, o cara estava saindo correndo do banheiro, coitado. Imagina, ele não tem tempo de ir no banheiro. Você já parou pra pensar nisso? O cara está ali na portaria, ele não consegue ir no banheiro. Ele não consegue pegar um cafezinho. Ele não pode sair dali. Então, a gente é muito cruel e a gente não percebe. Aí a gente massacra as pessoas com esse sentimento de superioridade. Nós somos melhores do que os outros. E aí nós vamos falar de beneficência aonde? Se em casa, no lugar onde a gente vive, a gente não é capaz dessa prática da beneficência. Né? A gente às vezes frequenta uma padaria há 20 anos e não sabe o nome da pessoa que está lá há 20 anos e que atende a gente. A gente nunca sequer deu um bom dia direito. Eu vi uma placa assim também outro dia que eu achei tão legal. Era um café que dizia assim, cafezinho, R$20, com bom dia, R$1,50. Claro. Porque, imagina, as pessoas chegam ali, dá um café. Ou nem falam isso, apontam. Tem gente que é assim, nem se comunicar direito. Ou então esperam até que o atendente já decore, porque está ali todo dia, eles ficam bravos, porque a pessoa, como é que você nunca decorou? Eu sempre passo aqui, compro 5 pãezinhos, peço um café, 100 gramas de mussarela. Então a pessoa acha que o cara tem que decorar. No caixa ainda reclama que não tem troco, que recebeu baleia, o que for. Gente, é muito desumano a relação que a gente tem. Parece que as pessoas são máquinas. E agora a gente está lidando com máquina, porque o supermercado já tem máquina. Então a gente já está até abandonando os caixas e usando a máquina. O ônibus também, que já não tem mais quase cobrador, então você vai lá, passa o seu cartão, está ficando muito impessoal. E essa coisa de ônibus também é outra, porque quem pega ônibus no mesmo horário, todo dia, com certeza encontra os mesmos passageiros. Mas não sabe nome, não cumprimenta, nem fala nada. Faz de conta que aquilo é um boneco que está ali plantado de sorte que você reza para que ele não fale com você, põe um fonezinho de ouvido, abre o celular e vai indiferente, levando o seu trajeto.
quando não dorme, está cansado também. Ok. Né? Isso vale para a van, vale para tudo quanto é lugar. Então, a gente é muito, muito, muito diferente na sociedade. Nós estamos virando bichos. Estamos virando bichos. E para concluir, eu vi hoje, compartilhei até no nosso grupo, né? Dia Internacional dos Povos Indígenas. Uma frase do Krenak, que é uma pessoa muito inspiradora, um profissional muito capacitado, né? Um indígena faz realmente um estudo, tem vários livros maravilhosos, tenta resgatar a cultura indígena da melhor forma possível. E ele falou o seguinte, né? Que ele estava com a ideia de que os brancos, né, um dia viveram ali entre os índios. Nós, brancos, vivemos ali. Só que a gente resolveu sair dali. A gente nasceu ali naquela comunidade, aprendeu a viver com a natureza e um dia resolveu ir embora. E aí, indo embora, a gente desenvolveu o progresso, aquilo que a gente chama de civilização, tecnologia, um monte de equipamentos, máquinas, né? Só que aí, ao invés de preservar a natureza e aprender a viver de uma forma harmoniosa, a gente começou a destruir. E ele estava com a sensação de que aquele povo indígena, que é mais simples, sobrevive há alguns milhares de anos, da mesma forma, sem tecnologia, sem ciência, sem nada. Ele existe, né? Ele não estava dizendo que os índios são melhores, ou que a vida dos índios é melhor do que a vida de nós que somos de fora dali, né? Brancos ou negros, porque não somos os índios originários, né? Os vermelhos. Então, mas o que ele está dizendo é o seguinte, para a gente pensar, será que essa vida que nós, que saímos dali, é melhor do que a deles? E ele estava assim com a ideia de que talvez a gente vai acabar nos destruindo e eles vão sobrar e vão resistir do mesmo jeito que eles viviam desde o início da criação desses povos. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre a beneficência quando a gente vê o exemplo desses índios. Porque uma criança que nasce ali, para começar, ela é filho de todos da tribo. Não há uma ligação exclusiva de poder, de propriedade. Eu sou a mãe, eu sou o pai. Não há uma posse sobre a criança. E, ao mesmo tempo, há um sentimento de dever e de cuidado de toda a tribo para com aquelas crianças. Isso vale também para o alimento. O índio não vai pescar ou caçar e guarda para ele o alimento e o resto da tribo que se vira. Não, ele pesca para a tribo. Ele caça para a tribo. É no coletivo. Aquela pessoa que faz os artesanatos, as tigelas, as armas, faz para a tribo. Não é para ela. Não existe esse sentimento, eu faço para mim, você faz para você. Ou para a sua parte se vira. E também não é uma coisa mecânica de distribuição de tarefa. E não há uma atividade que tome demais o tempo das pessoas. O índio, ele tem tempo para apreciar a natureza. Tanto que o Krenak fala que alguns chamam os índios de preguiçosos. Não tem nada de preguiça nisso. É uma atividade de harmonia, de integração, de saúde. Para que você possa, de fato, se conectar com o outro e com a sua própria natureza. É uma vida que busca o equilíbrio. Eu não estou aqui de jeito nenhum propondo para a gente abandonar todo o nosso conforto, nosso conhecimento, nosso saber da sociedade civilizada para viver dessa maneira nas florestas. Mas tem alguma coisa ali que a gente perdeu dessa conexão, dessa simplicidade. Porque falar de beneficência para eles é algo natural. Acho que nem deve ter essa palavra beneficência em Tupi-Guarani, ou na língua qualquer que eles falem. Porque a beneficência está integrada. Eles vivem a beneficência. Né? Eles vivem a sociedade integrada de uma forma compartilhada, com compaixão, né, e com empatia. Né? Também são duas palavras também que não devem existir no vocabulário deles, porque não precisa. Isso é para eles o dia a dia. A gente inventa uma palavra, quando a gente não faz, a gente precisa explicar para que a gente passe a fazer, vira uma virtude, para correr atrás. Então, nesse caso, não é. É o dia a dia. É a atividade normal que eles fazem.
Então, acho que a ideia do Evangelho de Jesus também é que a gente pratique essa beneficência na nossa normalidade. Jesus nem deve ter falado a palavra beneficência em hebraico ou aramaico, nem sei se existe também lá. Mas o fato é que para ele era o amor, né? O equivalente à palavra amor no hebraico e no aramaico. Esse amor que ele é capaz tanto de amar ao Pai, o Criador, a força criadora, como a si mesmo e ao próximo. É uma energia única, é a mesma energia, né? A energia que ama a Deus de uma forma reverencial, respeitosa, sagrada, de um reconhecimento humilde de alguém que se coloca numa condição de filho, de criação, na condição de quem foi criado, mas criado dentro de um fluxo de amorosidade. Portanto, se ama, se respeita, se conhece e está pronto, apto para amar o outro. Isso é a beneficência. Que a gente seja capaz de aprender no nosso dia a dia, cada vez mais, a viver esse exemplo da verdadeira caridade de amor do Evangelho de Jesus. Na graça de Deus.